Uma boa noite a todos os queridos irmãos aqui presentes. É com grande alegria que aqui retornamos na cidade de Osasco, no Centro Espírita Fé em Deus, onde, na certeza de que, com a ajuda dos amigos espirituais, ao qual inclusive nós também rendemos gratidão, à cúpula espiritual, aos nossos mentores individuais, aos assistidos que aqui são recolhidos, enfim, possamos, a convite de nossas consciências imortais, de nossos espíritos, buscarmos um raciocínio um pouco mais amplo de mais um dos temas do Novo Testamento do Cristo, contido na nossa querida codificação kardeciana, a terceira revelação. E assim, eis que nessa sexta-feira à noite, que possamos buscar esse lenitivo, essa conscientização que é a cada um de nós desafiarmos em sairmos um pouquinho melhor do que quando aqui adentramos a essa casa de luz, de paz espiritual e também de construção do conteúdo material. Então hoje eu quero trabalhar com os queridos irmãos e irmãs a terceira obra da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Obra essa que nós mais gostamos de trabalhar nas casas, que são temáticas que estão aí inseridas no nosso dia a dia, fazendo com que nós tenhamos condições de as colocá-las em prática, aperfeiçoando-as ou buscando em seus princípios iniciais desenvolvê-las. E qual é o capítulo que nós gostaríamos de trabalhar com os queridos irmãos e irmãs? Está logo lá no início desta obra, no capítulo 3, itens 6 e 7. Olha a importância desse tema nesse momento final de provas e expiações a qual o nosso orbe está passando. Nessa transição planetária que tantos amigos espirituais, os médiuns vêm nos trazendo por meio das obras literárias, enfim, que é o destino da Terra e as causas das misérias humanas. E que causas essas será que esses queridos irmãos vêm nos trazer, referindo-se às apenas materiais ou também àquelas que nós trazemos aos nossos espíritos imortais desde há séculos, para não dizer milênios anteriores, que são as morais. E essa destinação do nosso querido orbe dependerá de toda essa avaliação que nós precisamos fazer dos nossos compromissos reencarnatórios e indagarmos. Somos os artífices da construção do mundo de regeneração, que é o novo estágio ao qual nós almejamos adentrar em nosso querido planeta, terceiro nível de estágio evolutivo em qualquer canto deste universo. Eis o convite desse capítulo 3, itens 6 e 7, que nós iremos buscar desenvolver com os queridos irmãos e irmãs. É importante também que toda vez que nós tragamos um determinado tema em relação a uma determinada obra, por que não atrelá-la a outros livros, quer da própria codificação kardeciana, quer das obras complementares, seja, por exemplo, das aproximadas 500 de Chico Xavier ou das mais de 250 de Divaldo Pereira Franco, por que não? Mas nesse princípio temos que avaliar o nível dos espíritos, que é a primeira obra da codificação, publicada a partir de 18 de abril de 1857. E o capítulo é o 4. Olha que coincidência, um após a obra que nós estamos trabalhando do Evangelho, intitulada Diversidade das Raças Humanas. Então, qual é o questionamento do querido professor Hippolyte Bion, Denis Agrivai, ao qual nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, o codificador, vem indagar a falange do Espírito da Verdade. Os irmãos de luz que aqui, a convite do Cristo, vieram lá no meio do século XIX e auxiliaram-nos materializar a codificação em si, tornar os nossos dias melhores, desde que expandamos a nossa consciência. Vai ser a questão de número 52. Vejamos então o que o codificador questiona a esses queridos irmãos espirituais. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas da Terra? Respondem os espíritos do clima, da vida e dos hábitos.
Dá-se o mesmo que com duas crianças da mesma mãe, que, educadas uma longe da outra e de maneira diferente, não se assemelhassem em nada quanto à moral. E quando nós vemos essa resposta dos irmãos espirituais, questionamos: será que no mundo espiritual, quando nós aqui abandonarmos esse atual corpo físico, como por exemplo esses em maior número que aqui estão, temporariamente estão sem um novo corpo físico, será que nesse mundo espiritual, nessa erraticidade, também existe essa diversidade de raças, de climas e outras mais situações a qual nós venhamos a nos afinizar por núcleos de afinidade? Resposta: sim. Então, se assim o é, por que não há de isso também ser uma sequência no mundo corpóreo, no mundo material? Basta que estudemos aí as obras do nobre Carlos Bacelli, pelos espíritos Dr. Inácio Ferreira, Odimon Fernandes, Maria Modesto Cravo, dentre os outros mais, que nos trazem essas experiências desses núcleos que sim, existem no mundo espiritual e, obviamente, devemos respeitá-los, porque olha, reencarnamos no Brasil, outra hora podemos encarnar no outro lado do orbe. Existe um irmão lá de Minas Gerais que diz que Chico Xavier pediu para reencarnar no Brasil, mas diz ele que Jesus pediu que ele reencarnasse a posteriori lá em Jerusalém, para a reconstrução de Jerusalém. É só um exemplo, se isso pode ser confirmado ou não, basta que raciocinemos. Porque esse exemplo vem ao encontro dessa oportunidade e dessa multiplicidade de hábitos, de climas e outras mais competências que nós vamos adquirindo, até mesmo por sexos diferentes. Ora reencarnamos homem, ora reencarnamos mulheres, e assim, aprendendo e desenvolvendo essas aptidões em cada um desses sexos, vamos caminhando para frente, atingindo inclusive patamares evolutivos maiores em outros orbes. Vou pedir um favorzinho para o senhor. Aquele relógio, eu acho que ele está um pouco atrasado, né? Quando tiver... Que hora você atrasou? Falta 10 para as 8? Ah, 2 para as 8? Ah, não, então está certo. Acho que porque eu confundi com o horário. Então, obrigado. Isso vai nos gabaritando a assim ascendermos espiritualmente em nossas vidas. É um desafio diário. É orar e vigiar. É a reforma íntima. É buscarmos, dentro desse destino que está reservado à Terra, empreendermos os nossos esforços e trazermos os nossos semelhantes junto conosco, porque é assim que o Cristo fez nos seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação neste orbe. Ele não é o caminho, a verdade, a vida. Não é por meio de seus ensinamentos, que foi o elo da fonte criadora, Deus, que nós devemos nos pautar e assim exemplificar no nosso dia a dia. Então, que possamos aprender agora com esses exemplos, nessa resposta trazida pelos irmãos espirituais, referente a essa questão de número 52. Vejamos que vivemos em um mundo de provas e expiações, fazemos parte de uma humanidade ainda muito presa aos amores e prazeres, o que? Materiais, fugidios, passageiros, transitórios, com dificuldades de perceber os prazeres espirituais. E não é só nem as dificuldades. Vejamos o que está no nosso entorno de manhã, à tarde e à noite. As facilidades, as tentações. Ai, como nós somos cercados de tentações. Então, como não compreender que a humanidade se escolheu mais de 8 bilhões, que é o número que os espíritos atualmente dizem que estão encarnados neste orbe, venham assim pautar-se, primariamente falando, secundariamente no seu campo espiritual. Mas temos que fazer a nossa parte. Nós que estamos buscando ser minimamente despertos espiritualmente, então fazendo a nossa parte, sendo exemplo para o meio, vamos convidar a esses que estão ainda impregnados de materialidade em seus propósitos reencarnatórios, possam enfim acordar e serem mais úteis ao meio, porque esse é o desafio de cada um de nós, os cristãos, os espíritas. Não é fácil, mas dizem os irmãos espirituais que antes de nós ocuparmos, por exemplo, esses corpos físicos que
que temporariamente nós estamos ocupando, nós pedimos para passar por um desses desafios, os individuais, por meio dessas programações reencarnatórias, mas também os macros, ou seja, os gerais. Sabíamos que em determinado momento viriam guerras, fome, corrupção, mentira, em maior número, em maior quantidade, porque é imprescindível que todos tenham a oportunidade de reencarnar nesse momento final de provas e expiações, mostrando que Deus é perfeito, que Jesus dá a oportunidade a todos de regenerarem-se. No livro Roteiro, ditado pelo Espírito Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, lá Emmanuel já dizia, no século XX, que apenas 1/3 da humanidade está encarnada. O que significa? Praticamente um pouco mais da metade está no mundo espiritual, buscando um mundo retorno ao mundo corpóreo, porque não dizer os nossos parentes, não só da última encarnação, mas de tantos e tantos milênios anteriores, deste orbe ou das muitas outras moradas da casa do Pai. Então é importante que valorizemos o que faz com que nós utilizemos para a nossa eternidade o bem, a caridade e a fraternidade, o estudo, o desenvolver das aptidões das pessoas que em seus espíritos imortais está a centelha divina, que todos tenham bem, a eclodir-se com os seus esforços individuais, quando se permitem aprender, quando encaram como nós o desafio de sermos eternos alunos do universo. Assim não o somos. Estamos partindo desse segundo nível de estágio evolutivo, e o Evangelho segundo o Espiritismo, lá em seu capítulo 4, item 3, vem nos dizer que nós temos 5 estágios evolutivos do orbe, passamos pelo primitivo, estamos lidando provas, expiações, almejamos aumentar agora a regeneração, depois, quem sabe, depois de alguns milênios, mundos ditosos e felizes, e enfim, os mundos celestes e divinos. É um grande desafio, mas estamos buscando estar no meio da escala evolutiva dos orbes e as nossas escalas evolutivas individuais. Diga-me que andas com quem, direito com quem tu és, é dando que se recebe. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Bem-aventurados são esses que buscam lembrar-se desses pontos trazidos por Jesus e colocam-os em prática, porque sabem que serão os maiores beneficiados, ainda que não percebamos a priori essas benesses. O mundo espiritual, na figura dos nossos mentores individuais, proporciona-nos a cada dia que passa, mas perguntamos a nós mesmos, e nossa antena psíquica, junto a esses mentores que estão 24 horas por dia conosco, ela está cristalina? Ela está buscando ser o mais possível atrelada à nossa oportunidade de reforma íntima, de melhorarmos, de lapidarmos em nossas oportunidades, porque sim, somos seres monterrôneos, e que bom que assim temos essa consciência, porque assim podemos, como vem dizer agora esse parágrafo, convidarmos, sugestionarmos de que os valores espirituais é a porta estreita, não é a porta larga do mundo material, e que é possível. Há poucos meses atrás, com 98 anos de idade, assim não nos proporcionou esses exemplos o querido médium Divaldo Pereira Franco, isso sem falar em Chico Xavier, no ano de 2002, com 92 anos de vida física e outros mais, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Giovanni de Pietro de Bernardo, na qual nós conhecemos por Francisco de Assis e tantos outros mais, sem falar ainda nos anônimos, nos anonimatos, que sim, são cristãos genuínos e fizeram que os seus exemplos pudessem ser ali por todos nós, ao longo das décadas e séculos posteriores, avaliados e quem sabe serem colocados em prática por esses esforços que nós precisamos empreender. Assim vive-se na busca das satisfações pessoais, individuais, seja que preço for, ou fecha-se os olhos e os corações, isolando-se o quanto possível do contato com os considerados maus e inferiores. Porque
que será que Jesus disse lá há pouco mais de 2000 anos atrás: não julgueis para não serem julgados? Quem é que pode apontar o dedo para quem quer que seja que tenha feito muito mal, inclusive para uma nação, e afirmar-se que fez em menor quantidade? Vai saber se não fizermos ainda pior, neste orbe ou em menos anteriores em outros orbes, até mesmo no estágio inicial de evolução de um orbe dos mundos primitivos. Então é importante que assim não nos ilusionemos dos que erram. Se eles estiverem do outro lado do orbe, reencarnados, poremos a conexão do universo, dizem os irmãos espirituais, é o pensamento. Pensamento positivo ou pensamento negativo, ele chega. Agora, de que forma que o receptor há de receber essa carga energética que o emissor nós busquemos assim entender com esses que estão em erros, erros esses que nós tivemos no passado. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Se formos pegar esses pontos principais, que tanto as temáticas que os nobres irmãos voluntários aqui vêm trazer, por exemplo, na frente uns cursos do Fé em Deus aqui de Osasco, quantos aprendizados nós buscaríamos ainda mais aperfeiçoarmos no nosso dia a dia. Porque será que algum dia que seja, independente do tema, independente de quem aqui na frente esteja, será que seja 1% do que ali foi dito por meio do campo intuitivo do interlocutor para com o mundo espiritual não nos serve para nada, para que melhoremos ou apontemos em nós mesmos aquilo que achávamos que estávamos desenvolvendo e mal estamos precariamente pensando nisso, quiçá colocando em prática. Então, sim, é um grande desafio que também nós temos que nos fazer. É isso que eu procuro fazer em todas as casas a qual estou, não apenas da condição de condutor de matemática do Evangelho, mas, acima de tudo, nas atividades espíritas que eu tenho a oportunidade de desenvolver. Bem-aventurados são aqueles que se dedicam ao máximo, como se dissessem a si mesmos, no fundo de suas almas, que é como se fosse aquele momento último de suas vidas, que depois ali do feixe daquele trabalho voltaria para o mundo espiritual. Porque dizem os Espíritos que apenas entra somente a nossa consciência cobrarmos algo que fizermos de ruim, de bom, ou nesse meio que foi deixado de fazer. Porque dizem também esses queridos luminares, não basta que não façamos o mal, é imprescindível que construamos o bem. Não fazer o mal, mas não enxergar as necessidades dos nossos irmãos, porque o único Pai nós temos, Deus, a fonte criadora, é ou não estarmos em débito ou em desacordo com a lei da caridade, da fraternidade e de desejar que o máximo possível de seres caminhem para esse novo mundo de regeneração e tenha novas oportunidades reencarnatórias, sim, neste orbe. Mas para isso é necessário que transformemos de forma simples, de fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato, sendo exemplos. É o exemplo que pode fazer com que assim construamos dias melhores. Não é alguém falar, não é buscar impor-se ao outro, não. São os bons exemplos. Isso que vai tocar o coração espiritual de todos que precisem, necessitem desses exemplos que nós, os cristãos e espíritas, precisamos ainda mais empreender em nossas vidas, e que quanto mais seres maus e inferiores estejam ao nosso lado, que bom que assim seja, porque eles terão a oportunidade de regenerar-se como nós estamos tendo essa oportunidade, ou não estamos. Será que um dia que seja que aqui nós pisamos no Fé em Deus não tem um objetivo maior em nossa vida, além daquele de reenergizarmos psiquicamente, moralmente e em nossa estrutura física por meio dos passos e atendimentos espirituais? Sempre tem um ponto a mais a avaliarmos nessas oportunidades. É desnecessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela. Como disse, cerca de 8 bilhões de seres atualmente encarnados em experiência evolutiva. Existe então uma fila enorme para reencarnar. A quem tem a oportunidade de trabalhar aí nas atividades mediúnicas das casas espíritas, seja aqui no Fé em Deus ou até mesmo em outras casas,
até mesmo nos atendimentos espirituais, dos irmãos espirituais que ali vêm para esses atendimentos, os médios que têm a oportunidade de, ali em muitos momentos, de enxergar a quarta dimensão no mundo espiritual, aqueles a qual nós chamamos de médios clarividentes, eles mesmos relatam que enxergam uma fila de irmãos que precisam de atendimento. O tempo dá para todos, não, mas o assunto que havia tratado com 1, 2, 3 ou até 5 no máximo, reverberará de forma direta, indireta, em menor, mediano ou maior grau a todos que estejam com situações similares. Então, assim, nós vemos que é importante que esses exemplos, bons exemplos que construamos e distribuamos ao meio, fará com que esses que estão no mundo espiritual em maior número beneficiem-se em dizer a si mesmos: nas próximas vestimentas carnais que eu vier a ocupar, agora eu só tenho condição de entender que é aqui e agora que eu preciso estudar, trabalhar, ser útil ao meio, para que quando acoplar-me num novo corpo físico em qualquer canto deste universo, as benesses que agora eu estou buscando construir hão de me ser ali proporcionadas por meio desses esforços que eu empreendi, que nós estamos buscando empreender. Não é achar que nós temos que passar para o mundo espiritual para assim começar a agir, não. É no dia de hoje. É de hoje em diante, ou os que nós já estamos acompanhando de outras temáticas, em outros assuntos, melhorando-nos e dizendo a nós mesmos, quando daqui a pouco colocarmos a cabeça no travesseiro para o corpo repousar, não o espírito, porque o espírito não fica ao lado do corpo nas 6 ou 8 horas, enquanto o corpo físico repousa, não. Volta para o mundo espiritual e ali está com os seus afins do pretérito, do presente de ambos, enfim. Sobretudo que esteja vivenciando no seu dia a dia. Diga-me o que andas, que direi quem tu és. Diga-me o que pensas, que direi com quem possais estar acompanhado espiritualmente. Leitores de luz ou irmãos em desequilíbrio, que muitos os intitulam de obsessores, mas apenas são irmãos em desequilíbrio. Um dia tornar-se-ão seres melhores como nós estamos, para nos esforçar e assim termos melhores oportunidades de sermos felizes ainda aqui na Terra. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. Lembro-me de um programa que inclusive tem no site do GEM, Grupo Espírita Emmanuel, lá de São Bernardo do Campo, uma gravação lá da década de 70, quando José Herculano Pires, inclusive, que foi um entrevistador de Chico Xavier, é um dos tradutores da obra a qual nós estamos trabalhando, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele conversando com o Chico Xavier, e Chico dizia que a Terra tem condição sim de comportar bilhões de seres, desde que saibamos distribuir e desde que deixemos de ser de uma vez por todas egoístas, vaidosos, arrogantes, prepotentes e outras mais mazelas que ainda carregamos em nossos espíritos por meio da alimentação, da vestimenta, da terra, para que as pessoas tenham lares dignos, trabalho, estudo. Sim, é possível que esse número maior que está buscando voltar para a Terra por meio da reencarnação, aqui acoplem-se e assim somatizem-se ou multipliquem-se conosco em oportunidades evolutivas. Então, com certeza absoluta, se conseguirmos, por meio desses esforços de que não adentremos numa terceira guerra mundial, se conseguirmos entrar no mundo de regeneração nas próximas décadas e séculos, sim, transformações acontecerão em larga escala. Lembro-me de Emmanuel, lá em uma de suas obras, também do programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, intitulado Plantão de Respostas. Ele diz: seja um pouquinho antes de 2057, seja um pouquinho após o mundo adentrar-se-á de uma forma mais séria nesse mundo de regeneração. Alguém tem dúvida disso? Vamos trazer mais um dado. Olha como é importante nós estudarmos as obras complementares da doutrina dos Espíritos. Aquela irmã que fez parte da falange dos Espíritos, que trabalharam com Divaldo Pereira Franco, além de Manuel Filomeno de Miranda, ela, Joana de Ângeles, certa feita, ela informou-nos por meio aí da psicografia que desse ano em diante estão reencarnando seres de fora em mundos de regeneração avançado, só esse ano 250 mil.
Até 2027, mais 250 mil seres. E até 2030, 500 mil, completando 1 milhão de seres espalhados em todo o orbe de mundos lá da constelação das Pleiades, de Órion. Pergunto ainda, existem obras que assim relatam essa vinda desses seres de fora para o nosso orbe? Inclusive antes do ano que nós estamos atualmente, 2025, sim, a quadrilogia desse espírito Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo, intitulada Transição Planetária. Lá os seres de Alcione, estrela de grandeza maior, aqui estão aportando desde a década de 70. E no YouTube tem Divaldo dizendo que inclusive já teve com eles, um deles, reencarnado, dá para ver alguns traços de diferença desses seres mais avançados, moral e intelectualmente. E o que eles vêm fazer aqui? A convite de Jesus. Serem professores, porque passaram por esses desafios que nós estamos passando. Eles venceram. E nós? Será que teremos o mínimo de humildade para que consideremos e comportemos como alunos que querem sair do primário ou do prézinho? Estima-se que na nossa galáxia, a Via Láctea, existam de 200 a 400 bilhões de estrelas que são planetas habitados em dimensões, em constituições físicas diferentes. E Chico Xavier tem algo que pode nos trazer a respeito disso? Tem, por meio da sua mãe, que foi biológica, Maria João de Deus, livro esse intitulado Cartas de uma Morta. Essa querida irmã veio por meio das mãos de Chico Xavier, trazendo experiências que ela teve em 3 planetas deste sistema solar, dando detalhe da constituição física dos seres, de lá da constituição física do orbe, sem falar de irmão X Humberto de Campos, também veio trazer uma experiência que ele teve lá no planeta Marte, pertinho de nós, dizendo também como que é a constituição física, como são os seres de lá, em qual estágio evolutivo o orbe se encontra. Olha a importância de nós construirmos por meio dos nossos atos e da nossa oportunidade reencarnatória, logicamente sempre dentro de nossos limites, a ideia de que sim, dias melhores virão, e bem-aventurados são os que assim estiverem portando-se para que, consequentemente e naturalmente, por meio do plantio ser livre e a colheita ser obrigatória, voltarem por meio da reencarnação neste órgão. Quem aqui não quer voltar para o planeta Terra? Será que todos nós gostaríamos de dizer assim, ah não, estou cansado, sofri muito por meio de séculos e milênios anteriores, eu quero fazer muito para agora acoplar-me em um planeta já de nível de regeneração intermediário ou avançado, ainda que tenhamos esse mérito, tudo bem. Mas por que não dizer a nós mesmos, se eu participei de tantas mazelas no passado e fui partícipe delas, agora nesse momento presente eu estou buscando fazer exatamente o oposto, o outro lado da moeda, porque não um pouquinho mais para frente, nas décadas e séculos, também milênios, fazer com que eu complete o feixe consciencial de meu espírito em dizer que o que eu puder fazer para que Gaia, a essência Gaia, o planeta Terra, seja um orbe um dia ditosos e celestes e divinos, assim eu o faça por meio das oportunidades reencarnatórias. Vamos nos esforçar para tanto? Será que nós temos ferramentas para isso? Trouxe apenas alguns exemplos e fica o convite aos irmãos que assim leiam essas obras. Por que não dizer também de A Caminho da Luz, de Emmanuel, por meio de Chico Xavier, Edgar Armand, Os Exilados de Capela? Quantas situações já ocorreram de seres que de lá de fora vieram, mas em condições diferentes, por meio de exílio, por meio de recambiamentos, por não se comportarem adequadamente com a lei de Deus, da caridade, da fraternidade, aqui aportaram-se a milênios atrás neste planeta Terra. Então fica mais um convite também de estudarmos estas obras. Na questão 172, voltando para o Livro dos Espíritos, vocês estão percebendo que eu estou intercalando o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra, com a primeira, que é o Livro dos Espíritos, mostrando que existe sim em todas essas 5 obras nesse Pentateuco um encandeamento de ideias, desde que estejamos atentos a essas observações assim trazidas por Allan Kardec, mas também pelos irmãos espirituais, onde Kardec, lá na 172 do Livro dos Espíritos, vai questionar nossas diferentes existências corpóreas passaram-se todas neste orbe?
Estima-se que esse orbe exista há 4,5 bilhões de anos apenas. Respondem os espíritos: não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras, nem serão as últimas. Porém, as mais materiais e distantes da perfeição. Isso foi dito no final do século XIX, estamos no século XXI, terceiro milênio. Será que Allan Kardec, em suas obras, até um pouco antes dos meses da sua desencarnação, em 1869, será que ele nos traz conteúdo de que ele teve contato com os ditos seres extraterrestres originários de outros orbes e materializou-se assim para que nós buscássemos uma compreensão mais ampla acerca desse tema? A convite dessa questão 172 e sua respectiva resposta? Sim. As edições da Revista Espírita, 1858 a 1869, 12 edições ininterruptas. E vejam, se é que por acaso que logo na primeira edição, 1858, vem lá Allan Kardec junto com outros médios nas reuniões espíritas parisienses, lá em Paris da França, mas também em outros países, entrevistar aquele que em nosso orbe foi Mozart, como também aquele que em nosso orbe, até mesmo antes de Cristo, foi Zoroastro, que não eram originários daqui, e sim de Júpiter, jupiterianos, fizeram o que competiam a eles fazer em benefício de nós, humanidade terráquea, e retornaram aos seus orbes. Século XXI, será que lá estão ainda? Só Deus sabe. Mas eles demonstraram que sim, é possível que melhoremos, que reconstruamos a cada dia que passa, dentro da unidade, da simplicidade, que faz com que compreendamos e tenhamos a certeza que desses pouco mais de 8 bilhões, quantos poucos são originários, pelo menos no reino nominal, deste querido orbe. 4,5 bilhões de anos apenas de existência. E lembremos de que Jesus Cristo participou desde antes da constituição física deste orbe e disse que ficaria conosco até o final dos tempos. Estamos no final dos tempos? É certeza absoluta, sim. Somos os trabalhadores da última hora, tema esse constante também nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, sim. Os nossos leitores contam conosco nesses esforços. Qual é a mochila, a bagagem que levaremos quando apagarem-se as luzes dessa atual encarnação? Encarnação essa que nós sabemos quando há de se expirar? Não. Há cerca de 2 meses, minha irmã de 41 anos, eu tenho 44, lutando 11 anos contra o câncer, voltou para o mundo espiritual. 11 anos. Semana passada estive também em um velório e respectivo enterro de minha irmã, que trabalhou durante toda uma pandemia, e estive nessa casa enquanto a maioria das religiões fecharam-se as portas de 2020 em diante, naquele momento agudo da pandemia. Uma das casas a qual também eu faço parte, e ela era enfermeira lá, ela voltou para o mundo espiritual com apenas 62 anos de idade, e quantas milhares de pessoas passaram lá nas mãos dela com Covid, e ela não desencarnou por esse motivo. É mais um exemplo que a nossa reencarnação, a nossa programação reencarnatória, ela é intransferível, insubstituível. Então valorizemos consciencialmente quais são os desafios a qual será que nós programamos em estar aqui desenvolvendo nessa final de 1/4 deste século, já que o ano que vem é o ano de 2026, então estamos findando 1/4 desse século, e até os anos que venhamos a durar nessa oportunidade reencarnatória. Pensemos nisso a cada temática que a casa aqui venha a nos oferecer. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos dizer que aqui habitam espíritos rebeldes às leis do amor, que têm imensa dificuldade de compreender, aceitar e vivenciar as leis divinas. E por que será que eles têm essas dificuldades? E por que não dizer também nós, ainda que em menor grau? Porque quem aqui não se desequilibra, que seja uma vez uns 365 dias de um ano? Quem assim não faz? Mas o que nós fazemos? Nós nos reequilibramos no dia seguinte por meio do suporte que a cúpula espiritual e os trabalhadores do Reino de Fé de Deus proporcionam-nos semanalmente. Mas esses irmãos e irmãs que estão aí impregnados
das tentações materiais, que não levaremos sequer um fio de cabelo para o mundo espiritual. Vibremos por eles, auxiliemos quanto nos for possível assim compreender. Portanto, é uma pequena fração da humanidade que aqui se encontra. Não se pode julgar o todo de algo quando se conhece apenas uma pequena parte. Parte essa que tornar-se-á grandiosa desde que vivenciemos essa oportunidade. Quem teve a oportunidade de assistir, no meu caso eu nasci em 1981, então eu tive que acompanhar isso por meio do YouTube, e lá tem os programas gravados de forma integral. Esse programa que eu citei há pouco, Pinga Fogo, de Chico Xavier, junto com Emmanuel, lá na década de 70 participou, e lembro-me que Chico Xavier trazia diversas temáticas a respeito desse momento ao qual nós estamos passando. E Chico também alertou-nos sobre a seguinte situação: se nós viéssemos adentrar numa terceira guerra mundial, nós viveríamos ainda mais 1000 anos, ou seja, até o ano 3000, de momentos turbulentos em nosso órgão, de provas e expiações. Como não queremos que isso aconteça, porque se já está difícil agora, imagine uma consequência de uma terceira guerra mundial, com a escassez de inúmeras situações que é consequente, e a gente sabe que haveria de acontecer. Se nós não queremos isso para nós e para as nossas queridas crianças que aqui estão, os nossos descendentes, o que cabe a cada um de nós? Fazermos em prol desse não acontecimento, evitarmos o desequilíbrio, conectarmos com os espíritos em desequilíbrio, ditos obsessores, fazer o bem, ter paciência dentro de casa, ter paciência no ambiente profissional, por que não dizer ter paciência na rua, no trânsito, e como é difícil se ter paciência em nossas vidas, nos mínimos detalhes, quiçá nos maiores ou nos intermediários, mas precisamos assim exemplificar, porque achávamos em competência de assim os exercer se pedimos para reencarnar nesse momento tão ímpar da humanidade, onde podemos cair ou ascender com esses nossos esforços que precisam ser empreendidos. Eis agora o convite desse parágrafo e o Evangelho segundo o Espiritismo. Consideremos a Terra como uma arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo. E compreenderemos porque as suas aflições sobrepujam aos prazeres. Mas é também uma faculdade, da mesma forma que o corpo físico para o espírito, também é um instrumento de evolução este. Essas palavras estão na íntegra neste item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se essas mazelas ainda nesse século XXI, terceiro milênio, estão muito presentes por meio dos pensamentos e ações dos seres aqui atualmente reencarnados, vamos vibrar, vamos orar mais, vamos fazer a nossa parte, porque não podemos fazer por outrem. Cada um precisa construir as suas respectivas evoluções e sendo exemplo para que os nossos irmãos e irmãs também assim as construam em suas vidas. Não é fácil, mas é o grande desafio de nós aqui que estamos reencarnados. Em não há mundo apropriado para expiações e provas de seus habitantes, nós atualmente. Uma penitenciária podemos assim chamar. Gozamos de uma liberdade que nos permite escolher nosso caminho, obviamente que de forma relativa jamais absoluta, e transformar esse mundo, melhorando-o. É, pois, uma penitenciária especial. Lembre-se de que eu disse que é um momento ímpar. Tanto podemos escorregar e cair fundo, e quando eu falo nesse sentido, é nem tendo a oportunidade de voltar à reencarnação nesse órgão, caso ele passe para a regeneração, sendo assim nós transferidos para aquilo que nós chamamos de exílio, para órgãos
em estágios iniciais de provas e expiações ou estágios intermediários, lembrando que nós estamos no estágio final de provas e expiações. Ou nós podemos ascender, como assim aconteceu com Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que já foi convidado por Maria de Nazaré, por meio de Ricardo de Celina, sua mensageira direta, que se Bezerra quisesse, poderia já encarnar-se em qualquer planeta do nosso sistema solar e até mesmo fora dele, porque assim ele o fez em sua vida, na moral e no intelecto, as duas asas de evolução de todos nós, sem exceção, para a nossa eternidade. Então sim, somos os artífices das nossas tristezas ou das nossas felicidades. Por isso que nós precisamos buscar a melhoria em todos os aspectos, para que essa penitenciária, essa cadeia, esse prender que nós temos de nossos espíritos pesado nesse corpo físico, ele possa ser um momento especial e jamais esquecido por nós lá na frente, a milênios e milênios posteriores, porque lembraremos desses nossos esforços que foram importantes para a nossa ascensão espiritual. A Terra nos oferece oportunidades mil de experiências, agradáveis umas, desagradáveis outras, mas todas auxiliando o nosso burilamento espiritual. É uma escola com professores e alunos, que somos todos nós. E olha essa importância de intercâmbio entre os mundos. Olha a importância de jamais deixarmos de esforçarmos em buscarmos novos conhecimentos, não apenas nessas obras complementares, mas em outras temáticas que engrandeçam os nossos espíritos e os dos nossos semelhantes. Porque é importante que assim hajamos, é importante que saibamos que a Terra só ascenderá em sua evolução, na sua estrutura física, como também psíquica e até mesmo energética, com os seres que aqui esforçarem-se para tanto, e nós queremos assim ser. Os nossos mentores esforçam-se para que nós assim sejamos como alunos, em graus primários, e fiquemos atentos aos professores das duas dimensões da vida material e espiritual, que sempre estão despejando a nossas consciências imortais conteúdos relevantíssimos para a nossa evolução. Mas repito, eles não podem fazer por nós. Nós é que temos que sermos os artífices da nossa felicidade por meio desses aprendizados que cada um de nós compete-nos desenvolvermos. Por sermos seres sociais, precisamos uns dos outros, simpáticos ou não, e viveremos uma sociedade de indivíduos bastante diferenciados. Talvez essa dependência de uns para com os outros nos traz, desde que tenhamos essa consciência. Deixemos de julgar. Avaliemos que cada um aqui de nós está em um grau evolutivo, moral e intelectual, então como eu posso exigir de outrem aquilo que muitas vezes eu mesmo sei proporcionar de forma integral ao meu semelhante. Novamente, não julgueis para não ser de julgados. Então transformemos as experiências dos nossos semelhantes como aprendizados para as nossas vidas. E as nossas experiências sejam um elo para que eles também digam a si mesmos: bem-aventurados somos todos nós que estamos nos esforçando em nos melhorar, independentemente se tenhamos uma dita religião ou não. Basta que sejamos bons, basta que cumpramos com a lei de Deus e basta que respeitemos desde o princípio inteligente que lá estagia no reino mineral, passando por vegetal, animal e nosso ou minal, e assim caminhemos na certeza de que um dia também nós estivermos nesses estágios inferiores, anteriores ao luminal, e que quando lá estávamos, esperávamos atitudes melhores de respeitabilidade para os que estavam na nossa frente e continuam muito mais à frente em sua escalada evolutiva. E como nós precisamos desses outros reinos para que mantenhamos em reequilíbrio reencarnatório, por que não falar do oxigênio da natureza, do mineral, do amor que desenvolvemos pelos animais, pelo gatinho, pelo cachorrinho, enfim. Tudo isso ajuda para que mantenhamos em controle e desenvolvamos de uma forma muito mais ampla o amor e assim transbordemos
de felicidade em dizermos que sim, estamos buscando nos esforçar para sermos pessoas hoje melhores em comparação a ontem e no amanhã melhor do que hoje. Penitenciária, escola, hospital, ela vai, assim como nós, transformar-se em um mundo de paz na dependência do trabalho e esforço dos seus habitantes. Lembro que em 2023 também, Joana de Ângeles trouxe para mim das mãos de Valdo Pereira Franco, convido-os para que também estudem essa obra intitulada Mundo Regenerado. Imaginemos, até 2030, 1 milhão de seres espalhados neste órgão. Se um Chico Xavier e um Divaldo Pereira Franco já faz diferença, imaginemos 1 milhão. 1 milhão de seres mais evoluídos. Então devemos ou não nos esforçar para aqui voltar, porque é certeza absoluta que pelo menos, metade deles haverão de cumprir com as suas programações encarnatórias. Será que Emmanuel falou à toa lá no livro Plantão de Resposta na década de 70 que seja um pouquinho antes de 2057, seja um pouquinho após a Terra tornar-se-á um mundo de regeneração? Porque nesse tempo, esses seres já vão estar com seus 20 anos, 25. Olhemos, avaliemos as crianças que com 3, 5 anos de idade que vêm de fora e aqui a porta-se por meio da reencarnação, o que elas fazem no campo da música, da ciência? Nos dão uma aula nós, os adultos. Imaginemos 1 milhão desses seres, de Joana de Ângeles. E alguém há de duvidar disso? Não. Porque esse mundo nunca esteve desamparado. Mas é importante que esses momentos finais de turbulência proporcionem a todos os seres que estão tendo a oportunidade de reencarnar e já os que estão reencarnados, de dizerem a si mesmos: eu quero continuar na Terra ou eu quero ser realocado para outros orbes mais inferiores em estágio evolutivo, porque eu deixei de fazer aquilo que competia a mim mesmo fazer. Então não existe castigo de Deus, nunca existiu no universo, mas sim nós nos castigamos. Alguém tem dúvida disso? Por meio de milênios e milênios? Mas isso tem que perpetuar-se, não. É o convite desta obra, deste capítulo 3, desses itens 6 a 7, destino da Terra e causas que podem fazer com que nós nos melhoremos a cada dia que passa. E haveremos de nos melhorar, é o convite deste capítulo. O homem sai da Terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais, porque a moral é o amor, a caridade, a fraternidade, o intelecto sim pode ajudar a que evoluamos também de uma forma mais séria, mas muitos se perdem no campo aí dessa intelectualidade. Estudemos as obras do Espírito pelas mãos de Chico Xavier, que compreenderemos isso, por que não dizer as obras de Emmanuel e outros mais. Vamos trazer uma frase do querido Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que engrandece ainda mais esse capítulo 3, itens 6 a 7, a qual nós hoje estamos trabalhando. Vem dizer Bezerra que o Espiritismo não efetua aos seus adeptos quaisquer exigências, quaisquer imposições. Todavia, quem toma consciência dos seus postulados, de suas obrigações conscienciais, sente-se naturalmente constrangido a ceder de si mesmo cada vez mais. É dando que se recebe, cedendo, sendo mais útil ao meio, esquecendo-nos para que o nosso próximo engrandeça-se. Vós sois deuses, vós podeis fazer isso, tudo isso que eu fiz e muito mais. Ele apequenou-se para que nós, ao longo dos milênios, engrandecêssemos pelos seus exemplos, na parte teórica, mas principalmente na parte prática, nos seus aproximados 33 anos de vida física aqui, o nosso querido Jesus, o Rabi Messias da Galileia, e vem agora também Bezerra de Menezes abrir os nossos olhos sobre as nossas responsabilidades, porque a quem é muito dado, há de ser muito cobrado, e não nos iludamos que isso refere-se apenas a recursos pecuniários, muito pelo contrário, e em maior grau a nossa consciência de todos que, por exemplo, nós recebemos aqui no Fé em Deus de Osasco, com todas as temáticas e as ações sociais em prol das necessidades que a casa proporciona mensalmente. Então, sim, muito cobrar-se-á de nós. E será que esse muito é de nós mesmos? Aquela tal da consciência que eu disse logo no início que teremos que dar conta em nossa reavaliação
de nossa última reencarnação, sim. Então vamos aprimorar para que assim soframos menos e cresçamos mais. E deixemos como feixe deste capítulo 3, itens 6 e 7, o tríplice aspecto que não só esses irmãos que aqui estão representados neste último slide, nesta última imagem, não sei se todos os conhecem, mas apresento-os da esquerda para a direita, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ao seu lado Emmanuel, que foi mentor de Chico, no centro de pé Jesus, Maria de Nazaré, professor Rivai, o nosso querido Allan Kardec, no centro Chico Xavier, naquela imagem que tanto nós pudemos acompanhar de seus esforços, dos seus 92 anos de vida física, na sua última encarnação, todos eles e os espíritos atualmente afirmam-nos que, para nós que queiramos voltar para o mundo, planeta Terra, no próximo estágio de regeneração, que sim, nutramos esse sentimento que me tornar-se-á com os nossos esforços nas próximas décadas e séculos, é imprescindível que sempre aprimoremos em conhecimento, porque também disse o Cristo, amai-vos o primeiro mandamento, e, ora o conectivo, instruir-vos, eis o segundo ponto, mas instruir-vos, mas iremos querer atuar em prol do macro, do coletivo, saindo um pouco do eu, do individual, do singular. Então é importante essa expansão de consciência, sempre a expansão do campo da intelectualidade. E o autoconhecimento, uma das principais ferramentas do autoconhecimento é reconhecermos-nos como seres imortais, transitando temporariamente um corpo físico de tantos outros que nós tivemos no passado e avaliando o que nós fizemos no passado de errado e buscando trabalhar essas mazelas neste presente momento reencarnatório, para que lá no futuro não precisemos rescindir por meio das obrigações que eram peculiares a nós, as concluí-las, as findá-las por meio desses esforços nesta atual encarnação. E é possível que nós assim o façamos. Não é fácil, é a porta estreita, mas é possível. Tenhamos certeza absoluta disso. E por fim, a prática do bem, da caridade e da fraternidade, que fará com que o destino da Terra, o título desses itens 6 e 7, seja um dos melhores para os seres que aqui estejam em oportunidade reencarnatória. Por exemplo, esses queridos jovens que aqui estão, quando eles estiverem com a nossa idade e já estiverem transitando com esses seres que de fora estão aqui aportando desde a década de 50, conforme Manuel Filomeno de Miranda, por meio de Divaldo Pereira Franco, eles terão uma oportunidade de expandir tudo que esses de fora estão trazendo para benefício do orbe, dos seres aqui em experiência evolutiva. E nós, quem sabe, daqui a algumas décadas, candidatarmos a voltarmos por meio de um novo corpo material. E assim iremos dar sequência na nossa caminhada evolutiva. Agradeço a presença dos queridos irmãos e irmãs que estiveram nesta sexta-feira à noite agradável. Há também os irmãos desencarnados que também estão presentes e estarão atuando na sequência, quem sabe trazendo uma mensagem para que ainda mais nós façamos uma reflexão do que aqui seja dito por esse querido irmão espiritual. E a quem estiver à vontade e queira fechar os seus olhos, divisemos na paz de Jesus e na paz de Deus, na paz da Rosa Mística de Nazaré, Maria, a certeza de que nós em espírito do lado de fora desse orbe, divisando a nossa estrutura física, reconheçamos as benesses de tudo que aqui nós estamos recebendo, os mares, a natureza, o oxigênio, os bens materiais, o trânsito de pessoas e de princípios inteligentes em reinos anteriores, para que sempre somemos e não dividamos. Jamais dividir, sempre buscar a somatória, porque o Pai assim o quer, a fonte criadora é Deus. Então, o que nós haveremos de querer também para esses seres e para nós? Então, vibremos por todos que estejam também em dificuldades lá do outro lado do nosso orbe, em alguns países que estão em guerras diretas ou indiretas, em países que estão em fome, em sofrimentos por falta de moradia, por falta de alimentação, de vestimenta, como também de um estudo, de uma capacitação, de uma profissão para que traga dignidade para si mesmo e para os seus familiares, os seus filhos, os seus descendentes. Então eles também merecem serem felizes, como também nós
buscamos sermos nessa atual encarnação. Então compete-nos, como cristãos e espíritas, vibrarmos, enviarmos energias energéticas em seus espíritos imortais, ainda que não conheçamos as suas fases, mas divisemos as suas almas, porque isso que importa é a boa vontade, é o sentido, é o espiritual. Sim, e voltando para esse ambiente a qual nós estamos aqui preparados para receber na sequência os atendimentos, não só do passe, mas as demais atividades especiais que a casa vinha a proporcionar nos atendimentos mais específicos, é que vamos dando por finalizada essa primeira etapa, convidando para que os demais amigos trabalhadores possam já somar-se à mesa e dar sequência nas próximas atividades. Que assim seja, graças a Deus.